Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e hoje a gente vem com mais um capítulo do curso de plastimodelismo do blog do Chiquito, versão 2025, Militaria. E hoje a gente vai fazer a parte 3 de fundamentos de aerografia. Só que agora a gente vai fazer fundamentos de aerografia já voltados para o plastimodelismo. A gente ficou ali no teórico, né, no papel. Hoje a gente já vai passar alguns fundamentos da aerografia para o plastimodelismo. Então faz o seguinte, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito do blog do Chiquito. Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, que eu vou soltar uma vinheta e vou começar a aula de hoje. Quer aprender a montar os seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plastimodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plastimodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo, e com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plastimodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Sejam todos bem-vindos à aula de número 18 do curso de plastimodelismo do blog do Chiquito. Hoje a gente vai passar fundamentos já numa peça, num kit. Estamos aqui com a nossa cobaia, que por coincidência mesmo, sem querer, também é um M113. Mas esse M113 já apareceu aqui no canal várias vezes. Ele tem 7 milhões de camadas de tinta e weathering. Mas ele continua sendo nosso professor de aerografia. Alguns conceitos básicos para você entender a pintura. Primeira coisa, você vai pintar um modelo, você evita de pegar no modelo que você está pintando. Tá? O modelo está lavadinho, né? Vamos supor, você deu uma lavada antes de pintar. Tá? Você precisa colocar ele ou numa base giratória, ou num suporte, ou prender as peças num palito. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Mas o kit que você está mexendo, principalmente se ele for receber uma pintura overall, né? Você não pode pegar ele. Então você pode usar uma base giratória como essa da Savitz. Essa daqui é a base fininha da Savitz de modelismo, é a minha favorita. Eles têm uma base mais alta também, que também é legal, mas essa baixinha aqui é a minha favorita, tá? Isso aqui facilita muito. Pode ser base de confeiteiro, né? Pode ser essas coisas aí, mas o importante é você evitar o manuseio do kit, por vários motivos. Gordura, sujeira, não sujar sua mão, né? É uma boa recomendação. Tá? Meu aerógrafo está preparado, já está com as tintas. Suponho eu que você já está um cara assim relativamente aclimatado com o seu aerógrafo, porque você fez as outras aulas, você fez os exercícios, você fez a minhoquinha, o funileiro, o controle de saturação. Você fez as aulas que o Chiquito já propôs aqui para você. Então você já está sabendo startar teu aerógrafo. Coisas importantes que você precisa saber quando você estiver montando um kit. Primeira coisa, primeira consideração, tá? A distância, sempre aquela distância que eu falei para você, no máximo de 3 dedos, tá? Não tem uma distância mínima, mas tem uma distância máxima. 3 dedos já é o suficiente para você ter uma boa amplitude, aproveitar bem o traço, sem fazer nuvem, sem desperdiçar tinta, tudo mais. Tá? O kit está com um pouquinho de tinta aqui no aerógrafo, tá? Essa tinta tá aqui 1/3 do aerógrafo. Se fizer bem feito, você consegue pintar um kit inteiro, praticamente com pouca tinta. Lembre-se que o aerógrafo, ele é uma ferramenta econômica. Se você está gastando muita tinta com seu aerógrafo, você está errando. E está errando
muito provavelmente na aula de hoje. Distância, não abra muita nuvem. Repare, eu estou sem luva, eu estou sem máscara, não estou pintando numa cabine de pintura, porque aerógrafo não precisa dessas coisas. Se a sua aerografia precisa dessas ferramentas todas, para você não se matar e não matar quem está em volta de você, muito provavelmente também você está errando alguma coisa da sua parte de fundamento. Uma coisa importante, pouca gente fala, tá? Inclinação. O aerógrafo, ele precisa ter uma certa inclinação em relação ao kit, tá? Você tem que ter a consciência, principalmente quando você está fazendo pinturas overall, pinturas gerais, que você vai jogar um jato de ar com tinta do aerógrafo, ele tem que bater no kit, a tinta vai ser projetada contra o kit, vai ficar no kit, mas sobra o ar. O ar não fica preso no kit, então o ar bate no kit e volta. Você precisa ter uma rota de fuga para este ar. Este ar precisa bater e escapar num ângulo diferente do ângulo de ataque do seu aerógrafo, porque senão o ar vai bater no aerógrafo, vai bater no kit, o ar vai bater no kit e vai voltar em direção ao aerógrafo. Ele vai fazer esse movimento e voltar. Isso vai gerar um turbilhonamento aqui, porque vai continuar saindo o ar daqui, encontrando o ar que volta, o ar que vai, o ar que volta, o ar que vai, o ar que volta. Isso gera nuvem, isso gera desperdício de tinta e isso gera problemas de acabamento, que é o mais importante. Você está preocupado com o acabamento da peça. A peça tem que ficar bem feita, tá? Turbilhonamento na frente do aerógrafo gera um ciclo de ar e este ar está poluído, este ar está com uma tinta, e a partir do momento que a tinta sai do aerógrafo e não ficou no kit, voltou, ficou no ar, essa tinta seca. Então você não tem mais tinta líquida circulando nessa sua nuvem, você tem um material particulado, você tem um microsólido em propensão no ar voando, e esse turbilhonamento também pode gerar que este microsólido se prenda no kit, grudado, esse sim, numa camada de tinta, fresca aqui, se prendendo no kit. Isso deixa o kit áspero. Então é um caso clássico. O pessoal pinta assim, um pedaço do meu kit ficou áspero, a raiz da asa do meu avião ficou áspera, dentro da caçamba do carro ficou áspera. Isso é fundamento de aerografia, tá? Isso não é tinta, isso não é diluição. É você que não deu uma rota de fuga pro ar. O ar bate e foge. Bate e foge, tá? Então sempre trabalhe com uma certa inclinação. Se você estiver trabalhando com camuflagens, estiver trabalhando com bem pouquinha tinta, estiver desenhando algo no teu kit, tipo assim, tá? Aí tudo bem você trabalhar com ele mais perpendicular para você melhorar o seu traço, você melhorar a resolução do seu traço, e você está soltando pouca tinta. Então você sabe que esse turbilhonamento, por mais que ele aconteça, ele vai ter pouco material sólido voando nele, tá? Agora, se você está abrindo um leque um pouco maior, você está aumentando a quantidade de saturação de tinta. A minha luz está piscando aqui, deve piscar algumas vezes no vídeo assim, eu não sei exatamente o porquê, tá? Eu vou continuar aqui, enquanto tiver luz, eu continuo a gravação. Se está acabando a luz do bairro, se minha casa vai explodir, algo vai acontecer. Outra coisa, tá? Além da inclinação, tenha como boa prática segmentar o seu kit. Então você não pinta uma face inteira de uma vez, você vem e pinta pedacinhos. Lembra da técnica do funileiro? Você vai e volta, e você vai pintando pedacinhos por pedacinhos. Isso deixa a pintura um pouco mais lenta, mas além de deixar a pintura mais econômica, deixa a pintura também mais eficiente. Você vai ter um controle maior do que está acontecendo com a sua pintura, tá? Sem falar que você não polui nada à sua volta. Esse é um fundamento muito importante. Muita gente erra nisso daí, tá? Algumas diquinhas que eu posso dar para vocês. Comece pelas partes mais difíceis, né? Então, por exemplo, aqui eu comecei pela parte errada. O certo seria começar por essa barra aqui. Eu venho e pinto essa barra aqui. Ela é mais alta e mais difícil de pintar, tá? Por que a gente começa com as partes mais altas e as partes mais difíceis? Porque o overspray que você vai
gerar pintando as partes mais difíceis, acaba pintando o que está atrás, acaba otimizando sua pintura. Se eu começo a pintar pela parte mais fácil, depois passo para a parte mais difícil, eu vou ter um lugar próximo a essa parte mais difícil que vai ter uma super saturação de tinta, porque ela vai cair tinta 2 vezes nesse mesmo lugar. Isso pode ser importante se você quiser, por exemplo, fazer uma pintura pré-modulada. Lembra o exercício de controle de saturação que eu ensinei para vocês? Você pode querer aplicar isso na sua pintura, né? Você intensifica alguns lugares o traço, como se estivesse fazendo o famoso pré-shade, e aí depois no resto você afasta um pouquinho do aerógrafo e você, com a mesma tinta, a mesma diluição, mesma pressão, você vem e faz a sua pintura overall, sem precisar trocar de cor, sem precisar modular a sua cor. Você tem uma pintura pré-modulada, né? Você pode fazer isso ao contrário, você aprendeu isso porque você fez o exercício de controle de saturação. Então você pode aplicar um overall controlado em algum lugar e depois você vem com o seu aerógrafo traçando um pouquinho mais e você consegue fazer uma pré-modulação. Você consegue fazer, por exemplo, um efeito zenital aqui, ó, deixando a parte do fundo mais escura, né? Tudo no controle da aerografia. Para você fazer degradês, né? Degradês é uma parte importante que eu não ensinei, né? Degradê, você gira o aerógrafo num dos eixos e trava ele no outro. Então, para você fazer um degradê, você trava ele num eixo e gira o aerógrafo, porque aí conforme você aumenta a distância do bico para a superfície, você vai diminuindo a saturação e você cria uma degradação da cor, degradação da saturação, ou o famoso degradê, só no controle do aerógrafo. Então você pode vir aqui, por exemplo, fazer a parte de baixo aqui bem forte, né? E você vai girando o aerógrafo nesse eixo, você cria um degradê, tá vendo? A parte de baixo mais escura e ela vai clareando conforme sobe, para fazer um efeito zenital, tá? Não ensinarei zenital neste curso. Este curso vai ter técnicas mais básicas e assertivas, tá? O zenital já é uma técnica um pouco mais avançada. Aqui eu estou ensinando pessoas que nunca montaram um kit, mas você pode esbarrar nisso daí em algum lugar, você já vai ter uma noção do que fazer e como fazer. Então você pode aproveitar tudo que você aprendeu de controle de saturação e já entregar uma pintura com algumas modulações. Outra dica, outro fundamento importante: estamos pintando coisas com 3 dimensões, coisas 3D, tá? Então quando você pinta uma face 3D, outra face não estará pintada, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui, por exemplo, aqui atrás. Se eu pintar aqui de um lado essa peça, aparentemente ela ficou super bem pintada, tá vendo? Mas se eu virar a peça do outro lado, não tem tinta, tá? Então, quando você está pintando algo em 3 dimensões, lembre-se de pintar a sua peça em todas as dimensões possíveis. Por isso que a gente coloca em base rotativa, em suporte, porque a peça precisa girar, a peça precisa ter uma movimentação na frente do aerógrafo. É importante, tá? Nesses detalhes pequenininhos, por exemplo, se eu pinto numa direção só do aerógrafo, ó como fica, tá vendo? Como o jato ele se bloqueia nesses pequenos detalhes e fica mal pintado ali. Então eu preciso vir girando a peça e pintar a peça em todas as dimensões, todos os lados dela, tá? Você está fazendo coisas em 3 dimensões, você precisa pintar todas as dimensões possíveis da peça para não ficar locais que a gente chama de sombra, tá? Sombra de pintura, não tem nada a ver com sombra de efeito, cheio de nada. Sombra na aerografia é quando você joga um jato de tinta, você pinta uma face, mas fica um lugar sem aquela tinta. Isso daí se chama sombra na aerografia. Outras coisas importantes que você precisa saber da aerografia são regrinhas de ouro que às vezes a gente precisa quebrar, mas é importante você conhecê-las até para você saber se o momento é mesmo de você quebrar essas regras. Primeira coisa, você está montando um kit, o kit tem a parte de cima
e tem a parte de baixo, tá? Dependendo do kit, por exemplo, você vai para uma competição, você vai colocar um kit solto na bancada, na mesa para ser julgado, ele pode sim ser julgado a parte de baixo, tá? Então, um avião, por exemplo, é muito importante a parte de baixo do avião estar bem pintado, tá? Então, uma recomendação que eu faço para vocês é: comece sempre pintando teus kits de baixo para cima, tá? Comece a pintura do seu kit pela parte de baixo. Aplica todos os conceitos que eu acabei de te ensinar, mas começa sempre de baixo para cima, tá? Por que a gente pinta de baixo para cima? Bom, por alguns motivos, tá? Mas o principal é que a parte de baixo, mesmo quando ela é importante no modelo, ela é a parte menos importante de todo o conjunto de pintura, tá? Você começa pintando pela parte de baixo, porque se algo der errado, se a tinta não estiver boa, se a tinta não estiver bem diluída, se a cor não estiver certa, se der algum problema, também vai dar na parte de baixo, na parte que fica menos visível, tá? Também a parte de baixo, por exemplo, de um kit, ela fica mais suscetível a danos, tá? Principalmente quando a gente está numa rotina frequente, uma rotina recente de pintura. Essa tinta aqui que está num processo de secagem, se eu precisar virar o kit para pintar, minha superfície não tiver um aconchoado, um macio, mesmo às vezes se tiver, possa acontecer de ralar esta pintura, né? Vamos fazer um ralado aqui, ó. Ralei a pintura, tá? É melhor que o ralado aconteça na parte de baixo, menos visível do teu kit, do que na parte de cima. Então você termina a parte de baixo primeiro, depois você apoia o kit nele mesmo e continua a pintar. Você tem que fazer isso sempre? Olha, recomendo, mas cada projeto é um projeto. Pode acontecer de você ter que inverter essa ordem, como aconteceu, por exemplo, no primeiro curso de plástico modelismo, quando a gente pintou um avião. Meu avião tinha uma barriga em alumínio, eu deixei a barriga em alumínio para depois, até para fins didáticos. Outra coisa legal de você conhecer, e eu posso abordar mais esse tema em outros vídeos ou mais para frente no curso, é a questão da ancoragem de cor. Como que uma cor influencia na outra, tá? Isso aí tem muito a ver com teorias de tintas. Eu não vou fazer teoria de tintas neste curso aqui, mas se você tiver interesse, eu tenho uma aula de teoria de tintas muito boa dentro do workshop de aerografia, ou um workshop específico de teoria de cores lá no Apoia-se, lá nos padrinhos. Se você vira padrinho, você vai ter um workshop de teoria de cores, você vai entender bastante sobre essa questão da ancoragem. E a aerografia tem muita ancoragem, as tintas aplicadas com aerógrafo sofrem muito com ancoragem, que é o efeito da cor prévia sobre a cor posterior, tá? A grosso modo, vamos falar assim de maneira sucinta, cores escuras, cores frias, têm uma predominância sobre cores claras e cores quentes, tá? É muito mais fácil você pintar branco e depois preto, né? Fazer o preto sobre o branco, do que você fazer um branco sobre um preto. Todo mundo que já teve que pintar uma parede de branco uma vez na vida sabe como é chato, quantas mãos de tinta de branco você precisa fazer para deixar uma parede branquinha, limpinha, tá? Na aerografia tem isso daí, tá? Então você vai começar de baixo para cima e você vai começar sempre, ou quase sempre, sempre que for possível, pelas cores mais claras do seu modelo, tá? Se o seu modelo tiver uma camuflagem, tiver uma variação de cor muito grande, você escolhe a primeira cor, a cor mais clara, e começa por ela. Então esses são os fundamentos que faltava para a gente passar para você treinar a aerografia em modelos, em peças 3D. Se você tiver uma sucata igual eu tenho, aproveita essa sucata, treina bastante na sucata, sempre deixa ela por perto, tá? Pra você aquecer a mão, aquecer os fundamentos, lembrar de algumas lições. Isso ajuda bastante, né? Esse kit foi pintado, ele já não é mais um 35, né? Ele já deve estar um 34, que ele aumentou de tanta tinta que tem nele, tá? Uma sucatinha, um campo de prova, um lugar para você testar a aerografia sempre ajuda. Tem mais uma parte
conceitual da aerografia, que é a questão de mascaramento, fita, de fazer camuflagens. Não falarei disso no vídeo de hoje. Tem um vídeo a respeito disso no curso anterior, que a gente fala de máscara, de camuflagem, você pintar as camadas inteiras do modelo, né? Como o nosso modelo aqui, eu não lembro se a versão que a gente escolheu vai ter alguma camuflagem, alguma coisa. Se acontecer no decorrer do curso, eu dou uma aula de mascaramento. Muito provavelmente vai rolar uma aula de mascaramento, muito provavelmente eu vou ter que mascarar alguma coisa para pintar. Aí eu faço uma aula específica para isso, tá? Mas por enquanto vocês já têm fundamentos suficientes para treinarmos. E com a aula de hoje, somado aos fundamentos todos de aerografia, aquela explicação que eu dei sobre as tintas, aquela aula que eu falei sobre primers, né? Estamos amplamente capacitados a dar continuidade à nossa montagem. A gente pode voltar lá para o nosso kit. E o controle de branco da minha câmera hoje, ela tá completamente maluco, né? Ela já tá uns dias assim, né? Tem horas que eu fico super corado, bronzeado. Tem horas que eu fico parecendo o tio Paulo aqui, ó. Pronto, deu um acerto na iluminação. Estamos capacitados, então a gente pode, na próxima aula deste curso, já voltar para o nosso kit e a gente começar a preparar as peças dele, que já estão relativamente preparadas, criar os suportes para as pecinhas pequenas e aplicar o primer. Você já sabe o que é primer, você já sabe o conceito de aerografia, você já sabe diluir uma tinta, você já sabe limpar o seu aerógrafo, você está capacitado a começar a pintar os seus modelos. E é isso que a gente vai fazer, não hoje, mas no próximo vídeo. O vídeo de hoje era só esses conceitos mesmo que eu precisava terminar de passar para vocês. O vídeo está acabando, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não fez, tremenda falta de sacanagem sua chegar até aqui, até este ponto do vídeo e não dar um likezinho pro Chiquito, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder as outras aulas desse curso. Se você chegou nessa aula aqui, tem 17 aulas para trás, corre que dá tempo de maratonar. E não esquece de vir assistir o Chiquito ao vivo, blog do Chiquito no YouTube, que está completando seus 10 anos aqui na data de gravação deste vídeo. É um canal de lives, então a gente está ao vivo quase todo dia. Vem assistir o Chiquito. Tem Chiquito no GPcast, tem Chiquito no blog do Chiquito, tem Chiquito no Figurando. Quase todo dia nós estamos aqui ao vivo fazendo alguma bagunça, montando algum kit com vocês. Obrigado aos padrinhos do blog do Chiquito, galera que carrega esse canal nas costas aí. Vem ser um padrinho também, vem ajudar o canal, é baratinho, custa menos que uma coxinha por mês. Você ajuda o canal, a gente continua aqui mantendo os conteúdos, as aulas, os cursos, continuo te ensinando plasmodelismo, falando umas bobagens, te divertindo. Eu deixo aí o agradecimento para quem já é padrinho, para quem já carrega esse canal para frente. Hoje é isso. Ponto final no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz. Preparem-se, vamos voltar para o nosso kit. Depois de um longo inverno afastado do nosso M113. Um beijo, turma. Fui!